Boa tarde, espero que dê tudo certo com esse vídeo, tá? Vamos fazer então a gravação. A aula de hoje é sobre afecções ginecológicas de baixa, infecções ginecológicas baixas de maior prevalência, né? São, na verdade, três afecções principais que eu vou falar com vocês, né? Elas não são todas consideradas infecções ou inflamações da parte vaginal, mas é interessante a gente conversar e eu explicar um pouquinho para vocês sobre isso. São as principais e é aquilo que a gente mais vai encontrar no consultório ginecológico durante a vida profissional de vocês, tá certo? Então vamos lá. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre as doenças, eu queria ver com vocês a respeito de algumas terminologias muito usadas. Então, assim, a terminologia, essas terminologias que eu citei aqui nos slides usadas, é dentro do processo de menstruação, que é interessante a gente saber, até porque quando o indivíduo ele vai na consulta, a mulher vai na consulta, ela fala para você o que é que ela tem e aí os termos, eles são diferenciados. É muito parecido, mas tem algumas diferenças que precisam ser pontuadas. Então vamos lá. Então nós temos a amenorreia, que é a ausência da menstruação. Quando você fala amenorreia, é a ausência da menstruação total, certo? Não é quando o indivíduo, por exemplo, ele começa a ter períodos sem menstruação, tipo 2, 3 meses sem menstruação, 4 meses sem menstruação. Aí ele tem, isso chama-se amenorreia. Quando o indivíduo ele tem menos de dois intervalos, né? E menstrua agora, não menstrua, aí menstrua de novo. Esse intervalo a gente chama de espaniomenorreia, certo? Então é espaço de 2 a 3 meses sem menstruação. Oligomenorreia, que é a menstruação com intervalos maiores de 35 dias, ou seja, é quando você tem menstruações ciclos menstruais muito longos, né? Então a pessoa tem uma menstruação hoje, aí depois 40 dias ela menstrua de novo, aí depois 40... então ciclos menstruais mais alongados, né? Polimenorreia, que é quando a menstruação é menor, né? O tempo que de uma menstruação para outra, ela é menor de 21 dias, e vocês, eu já tinha falado para vocês que o ciclo menstrual normal, ele varia entre 21 e 35 dias, tá? Hipomenorreia é a diminuição do sangramento menstrual durante o processo de menstruação normal. Então, ela tem menos fluxo menstrual, menos sangue. Hipermenorreia, aumento do tempo do sangramento. Então, pessoas que têm mais de 8 dias, né? E o fluxo, o quantitativo desses não é tão intenso, mas é mais de 8 dias de menstruação, hipermenorreia. Sinusorragia, que é o sangramento durante as relações sexuais. Dismenorreia, então é cólica antes, durante ou depois da menstruação. Menorragia, que é o sangramento menstrual intenso. Metrorragia, que é a hemorragia uterina com intervalos irregulares. Então seria o quê? O indivíduo tem uma hemorragia intensa de 2, 3 dias, aí ela fica 15 dias sem nada, de repente ela tem uma hemorragia de novo que não está atrelada à menstruação. É uma hemorragia que não está atrelada ao ciclo menstrual diretamente, tá? Menometrorragia, que é a hemorragia uterina por mais de 8 dias e mais de 80 ml de volume, certo? E a menostasia, que é a redução ou suspensão do fluxo menstrual, do quantitativo menstrual, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as características da vagina normal, mas eu vou falar da característica interna, de coisas do pH, da característica fisiológica mesmo da parte interna da vagina, tá? Então, a vagina normal, ela produz secreções normais e essas secreções elas são produzidas na grande maioria das vezes por duas glândulas e pela presença também do estrógeno, né, ou do quantitativo dos estradiols, né, presentes no organismo daquela pessoa, né, no caso daquela mulher. Então, as secreções, elas são produzidas por duas glândulas, que é a Bartholin e a Schecke. Então, as glândulas de Bartholin, ela tem a capacidade de lubrificação vaginal durante o ato sexual, mas também durante todo o período do dia. E a Schecke, ela tem a função basicamente do orgasmo feminino, da lubrificação no momento do orgasmo feminino, né? Que seria a ejaculação feminina, propriamente dita. Então, nós temos o transsudato da parede vaginal, que é por onde essas secreções elas acostumam se acumular.
As células vaginais e cervicais, elas são esfoliadas, né, dentro da parede vaginal. Nós temos o muco cervical, que ele se aloja no colo do útero, líquido endometrial e das tubas, que eles ficam dentro do útero e nas tubas uterinas, não é o que está na vagina. São líquidos presentes nessas cavidades, e tudo isso gera uma secreção vaginal que é considerada normal, certo? Por nós termos essa secreção, né, o organismo, nós temos vários tipos de micro-organismos na nossa pele, no nosso intestino, nos nossos líquidos em gerais do corpo. E a vagina é uma delas. Então, na vagina, nós também temos líquidos específicos. E por ter esses quantitativos de líquido, ser úmido, ser quente, é um ambiente propício para alguns tipos de bactérias. Só que essas bactérias, deixa eu só fechar aqui que tá muito claro, tá estourando, tá? Então, esses líquidos acontece o acumulamento de alguns tipos de micro-organismos, mas esses micro-organismos, eles não são patogênicos. Então, nem todo micro-organismo presente na cavidade vaginal, ele é considerado um micro-organismo causador de uma afecção, né, de uma doença. E é isso que eu vou falar com vocês um pouquinho mais na frente. Alguns deles, eles são relacionados a fatores de tipos de bactérias, tipo bactérias aeróbicas e bactérias anaeróbicas. Então, é isso que a gente vai discutir, que quando tem alteração desse quantitativo de bactérias aeróbicas e de bactérias anaeróbicas, nós temos a proliferação de manifestações clínicas indesejáveis, tá? Então, a vagina normal, o tipo de quantidade de secreção são determinados como processos bioquímicos influenciados pelos níveis de hormônio. Quais hormônios? Os estrógenos e os progestágenos, né? Então, nós temos o estradiol, que é o principal dentro dos estrógenos, que é responsável pela produção da quantidade. Quem produz, eu já falei para vocês quem é, mas é só através da liberação do estradiol que você tem um quantitativo produzido pela glândula de Bartholin, né? Então, lá na produção disso, faz com que as células normais presentes no esfregaço, se você fizer um esfregaço e for analisar, nós temos 3 células que são consideradas células normais. São as células superficiais, que prevalecem quando há estímulo maior de estrógeno. Nós temos as células intermediárias, que predominam durante a fase lútea, que é quando eu tenho um aumento da progesterona, da liberação da progesterona, e uma diminuição da liberação do estrógeno. E as células parabasais, que predominam na ausência do estímulo, que é mais comum depois da menopausa, depois da interrupção da produção em grande quantidade dos estradiol, né? Do estradiol. Então, vamos lá, nós temos 3 tipos de células normais, que é as células superficiais, células intermediárias e células parabasais. As células superficiais, elas estão muito presentes na fase folicular. Então, durante a fase folicular, com a liberação em grande quantidade dos estrógenos, a gente tem a produção ou a liberação, se você for fazer o esfregaço, colher o material, você vai encontrar muito mais células superficiais. Quando você já tem células intermediárias, a gente já está numa fase lútea, ou seja, se você teve a fecundação ou não, quando você já está naquela fase lútea, depois que o ovócito foi liberado, a gente chama isso essas células capturadas de células intermediárias. Elas se predominam no momento ali da liberação em grande quantidade da progesterona, né, dos progestágenos. E as células basais, como eu já disse, é quando já não tem a liberação de grande quantidade nem dos progestágenos, nem das estronas, né, dos estrogênios. Então, a característica da célula é diferenciada. Eu vou mostrar numa imagem no próximo slide para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso, tá? E as células basais, elas têm origem na camada basal do epitélio, juntamente com as parabasais, mas elas raramente são observadas, excesso quando já não tem a liberação. Então, ali no processo pós-menopausa, o indivíduo já não tem uma grande quantidade de liberação de estrógenos, então eles não conseguem visualizar pelos achados citológicos esse tipo de célula. Então, aqui na imagem, vocês podem perceber como são as características das células. Isso aqui são as paredes vaginais, é a parede da vagina interna. Então, quando a gente tem as superficiais, as intermediárias, as parabasais e as basais. Como vocês podem perceber, o espessamento dela fica maior. Então, quanto mais superficial você tem, mais lubrificada ela é
mais estrógeno está sendo liberado, tá certo? Ainda sobre a vagina, a parte da vagina normal, nós temos a questão da microbiota vaginal. Essa microbiota normalmente é predominantemente aeróbica, como eu disse. As bactérias aeróbicas presentes dentro da cavidade vaginal, elas são consideradas e chamadas de lactobacilos acidófilos, né? Então, são lactobacilos produtores de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele atua na proteção dessa, dessa parede ou dessa estrutura epitelial vaginal, certo? Então, o pH que ele precisa manter para que esses lactobacilos permaneçam vivos é um pH de 3,5 a 4,5, e isso na menarquia, né, durante o período reprodutivo da mulher, devido à liberação de quê? Devido à liberação de estrógeno. O que que acontece? Eu tenho o estímulo dos estrógenos nas células epiteliais vaginais, que elas são ricas em glicogênios. Esse glicogênio é decomposto e se tornando em monossacarídeos. Os monossacarídeos podem ser convertidos pela própria célula e pelos lactobacilos em ácidos láticos, o que ajuda no quê? Na proteção e na manutenção desses lactobacilos, tá certo? Então, são esses lactobacilos que protegem as cavidades epiteliais da sua vagina. Aqui tem uma amostra citológica, né, para vocês verem esses risquinhos pretinhos na tela, são os lactobacilos, e esses lactobacilos são células aeróbicas e elas fazem parte da microbiota vaginal. Então, toda mulher contém esses lactobacilos. Porém, quando você tem alteração no pH, você vai ter alteração na vida desses lactobacilos, o que vai proliferar outras bactérias que não são aeróbicas e sim anaeróbicas, o que vai causar as manifestações clínicas que eu falei para vocês. Então, ainda sobre a secreção vaginal, normais, tem a questão da consistência. Normalmente, ela tem a consistência flocular, ela é mais espessa e a coloração é branca, não é leitosa. É um branco meio transparente, certo? Não vou falar totalmente translúcido, porque não é meio esbranquiçada. Na microscopia, muitas células epiteliais superficiais e lactobacilos são que vão ser encontrados. Então, é o estilo de células superficiais que eu mostrei para vocês naquele slide anterior, e os lactobacilos, que são aqueles risquinhos que eu falei no slide anterior também. Possui poucos leucócitos, porque não tem agressividade a essas bactérias aeróbicas, e é extremamente predominante a presença de lactobacilos, tá? Como é que é feito o mecanismo de defesa da vaginal? Então, a vulva, ela já promove uma proteção da vagina. Por quê? Por causa da sua estrutura, a sua formação. Então, o seu tegumento, a quantidade de pelos presentes. Então, como diz assim, não é indicado tirar todos os pelos. Tudo bem, a anatomia, a fisiologia humana foi feita para termos pelos nas regiões genitais para proteção. Porém, nós vivemos de roupa e, querendo ou não, isso ajuda na proteção. Então, não necessariamente você precisa manter todos os pelos ali naquela região, certo? Coaptação adequada dos pequenos lábios, ou seja, a aproximação, a estrutura perfeita dos pequenos lábios, que eles ficam fechados e que ajudam na proteção também. Dentro da vagina, o que ajuda na proteção? A acidez vaginal, a presença de lactobacilos, a integridade do assoalho pélvico, ou seja, da questão muscular também, justa posição das paredes vaginais, então a largura da parede vaginal também, a espessura e as pregas presentes dentro dessa parede vaginal também ajudam no processo preventivo, tá? E o colo do útero, com a questão do muco endocervical e a integridade anatômica, porque ele se fecha e impede que micro-organismos mais agressivos causam agressões ou infecções no trato nas características reprodutoras, como o útero, os ovários, né, e as tubas uterinas, o que vai causar uma doença inflamatória pélvica que pode provocar intensos danos, inclusive à infertilidade dessa mulher. Vamos então começar a falar um pouquinho sobre as afecções vaginais. As afecções vaginais, a primeira que eu vou falar para vocês
fala sobre, principalmente, de 3 mais comuns. Então, nós temos as vaginoses, nós temos a candidíase e nós temos a tricomoníase. São as 3 principais, porém não são as únicas. E as outras, elas também são consideradas doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Então, o que é essas afecções? É uma das queixas ginecológicas de maior frequência, são essas 3. Algumas delas são inflamações dos tecidos, né? Deixa eu só fechar aqui. São inflamações dos tecidos. Vou ter que pausar. Como eu estava dizendo, baixou aqui, né, e saiu sem querer, mas voltando. É uma das queixas ginecológicas mais frequentes, são essas 3 que eu vou falar. Algumas delas são inflamações dos tecidos vulvares e vaginais, geralmente associadas a corrimentos anormais. Todas elas possuem corrimentos anormais, tá? Pode ser decorrente de infecções bacterianas, fúngicas ou protozoárias. Pode ser uma questão de vaginite atrófica, cervicites, úlceras genitais, vaginites descamativas e reações alérgicas de contato. Então, todas essas situações que eu falei aqui pode desencadear essas afecções citadas mais na frente, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira, que é uma das mais comuns, que é a vaginose bacteriana. A vaginose ou a vaginoses bacterianas, porque não é um agente só, né? São vários. Ela não é uma infecção, tá, gente? Apesar de todo mundo achar que o nome fala vaginose, é uma infecção, vocês já devem ter ouvido falar dessa situação e todo mundo chama isso de infecção. Não necessariamente. Por quê? Porque nós já temos esse tipo de bactéria na microbiota vaginal. O problema, o que altera o que faz alterar o quantitativo dessas bactérias é a alteração hormonal ou relacionado ao pH presente na cavidade vaginal. Então, é a mais frequente das afecções genitais baixas, 40 a 50% dos casos, eles são por vaginoses. 50% das mulheres, elas são assintomáticas, ou seja, não manifestam nenhum tipo de sintoma. É uma afecção polimicrobiana, ou seja, não é um problema, um agente, podem ser vários, que resultam de um desequilíbrio na microbiota vaginal normal, com a mudança de sua população bacteriana predominantemente aeróbicas, que eu já tinha falado, que são os lactobacilos. Quando eu tenho um aumento do pH, eu tenho o quê? Eu tenho um pH mais alcalino. Esse pH mais alcalino, ele desfavorece a vida das bactérias aeróbicas e favorece a vida das bactérias anaeróbicas que já estão presentes ali na cavidade vaginal. Então, quais são? Nós temos a Gardnerella vaginalis, que é a mais comum. Nós temos a Prevotella, nós temos os bacteroides, nós temos a Mobiluncus. Esse Mobiluncus não é tão comum. A mais comum de todas essas bactérias que eu falei para vocês, anaeróbicas, é a Gardnerella vaginalis, que é a principal que dá os resultados positivos de vaginose, tá certo? É essa bactéria, ela é a mais comum. Quase 70% são ocasionados por ela. Então, os quadros clínicos, a presença de secreção branca acinzentada, fina, homogênea, com pequenas bolhas. Então, você olha, não é aquela espessa de muco ali da vagina normal. É uma secreção mais líquida e ela não é tão espessa, ela é mais clara e ela tem, é como se fosse bolhas, fica bolhosa. Essas bolhas eu não percebo, por exemplo, no fundo da calcinha. Eu vou perceber pelo exame que a gente faz, que é o exame copostológico, que eu vou observar a secreção dentro da vagina, lá no fundo da vagina, tá certo? E ela vai revestir toda a parede da vagina. Você vai ver essa secreção meio bolhosa em toda ela. Não tem irritação, não fica inchado, não tem edema e não fica vermelho. Então, por isso ela não é considerada, as vaginoses não são consideradas um processo inflamatório. É um problema, é uma afecção, mas de uma desordem das células das bactérias que nós já temos presentes junto com o tecido vaginal. Então, a secreção que ela produz é uma secreção extremamente desagradável. Ela tem o cheiro de peixe podre.
certo? O que piora muito o coito, durante o coito, né? Vaza muito aquela secreção. No final da menstruação, ela piora também esse odor. E gente, é tão característico que quando a primeira vez que vocês tiverem contato com uma mulher com uma vaginose e vocês forem coletar o exame, né? O copocitológico, vocês vão ter uma noção do quão é forte. Eu acho que nunca mais vocês vão esquecer, vocês vão levar isso pro resto da vida. O troço que fede muito, o odor é muito, muito ruim. Então, aqui nessa imagem eu posso mostrar para vocês como que é a secreção. Ela é uma secreção mais branca, acinzentada, mas ela tem essas bolhas. Isso é lá no colo do útero, tá, gente? Isso é uma imagem do colo do útero com a presença da secreção na vaginose. Não é uma afecção extremamente grave, é muito, muito comum e o tratamento também é muito simples. Claro que tem que fazer da maneira correta, tá? Então, vamos lá. O diagnóstico, ele é feito clinicamente através da observação ali daquela secreção, do odor, né, das características da história daquela mulher, porque ela vai te contar que ela teve uma infecção prévia em outro sistema do corpo, ou que ela teve uma redução da liberação de hormônios. Isso tudo vai propiciar o aparecimento das vaginoses. Então, os exames laboratoriais que podem ser feitos é o exame de teste das aminas, que vai apresentar aminas, né? O pH, ele vai estar maior que 4,5, que é muito maior do que o pH mínimo normal vaginal. Na microscopia, você vai ter o aumento das células, indicadoras de células epiteliais recobertas por granulações. O que são essas granulações? As bactérias aderidas nessa superfície dessas células, tá? Deixando suas bordas sem nitidez. Como eu vou ter essas bactérias ao redor das células, né, das células epiteliais, a gente chama de clucel. O clucel é como se as bordas ficassem recobertas pela bactéria. Então, a forma daquela célula, ela fica disforme. Então, aquilo que eu conseguiria ver, fica imperceptível, fica sem nitidez, tá? Ausência ou diminuição dos leucócitos presentes e redução dos lactobacilos. Lembra os risquinhos? Então, basicamente, se perde por quê? Porque, como eu disse, quando aumenta o pH, ele se torna mais alcalino, reduz a vida daqueles lactobacilos ali na microbiota vaginal, tá? Então, aqui tem uma imagem do clucel, como vocês podem perceber. Do lado direito tem a célula roseada, né? Essa célula é a célula epitelial normal e a célula clucel essa clucel aqui, é essa célula ao redor que você não tem o que? A definição da borda dela. Você não consegue observar propriamente. Por quê? Porque ela tá rica em quê? E nessas bactérias anaeróbicas, tá? Dando continuidade. O tratamento, nós temos 3 esquemas. O primeiro esquema é o esquema oral, que você vai utilizar o metronidazol, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, ou 2 gramas de dose única. O tinidazol, de comprimidos de 500 mg, ou 2 gramas em dose única. Que você vai fazer 2 gramas em dose única, ou seja, o comprimido tem 500, você vai usar 4 comprimidos para poder fazer em dose única. O seconidazol é o comprimido de 1.000, né? Eu vou utilizar uma dose única de 2 gramas. E a clindamicina, 300 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. O esquema tópico, nós temos o metronidazol gel, 0,75%, 2 vezes ao dia por 5 dias, ou uma vez ao dia por 10 dias, né? Se você usar por 5 dias, são 2 vezes ao dia. Se você usar por 10 dias, é uma vez ao dia. E nós temos a clindamicina creme, 2%, uma aplicação por 7 noites. Quando eu digo por 7 noites, é porque ele tem que ser aplicado antes de dormir, tá? E não durante o dia, devido ao suor, às atividades. Durante a noite, ele tem uma absorção muito melhor. E o terceiro tratamento que a gente fala são, na verdade, as orientações dadas para essas pacientes. Os parceiros de mulheres com vaginoses não precisam ser tratados no primeiro momento. Porém, há controvérsias com relação a isso. Se a mulher continuar tendo recidiva. Porque aí o problema pode ser a microbiota peniana, né? Os micro-organismos presentes no pênis do parceiro. Então, tem que ser investigado isso se ela começar a ter recidiva. Porque, como eu disse, a maioria das vezes
pode ser alteração do pH. E isso não é alterado em todas as relações sexuais. E se for alterado, for feito o tratamento, possivelmente não vai ter retorno. Se tivesse retorno, vai ter que ser uma investigação mais profunda. Então, evitar ingestão de álcool durante o processo, né, de tratamento da utilização dos medicamentos, porque esses medicamentos, juntamente com o álcool, eles causam um efeito chamado antabuse. Esse antabuse nada mais é do que você tomar náusea, passar mal, muito mal, defeito à associação dos dois componentes, do medicamento e da associação com o álcool, tá certo? Vamos para candidíase vaginal. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da candidíase. Tem gente que confunde, acha que candidíase é uma bactéria. Candidíase não é uma bactéria, ela é uma infecção, tá? Aqui já é diferente da vaginose, que está presente, ela é uma infecção. Por quê? Porque ela é a causa mais frequente de vulvovaginite, né? Então, é uma infecção causada por um fungo comensal da mucosa vaginal. Você tem esse fungo, mas se ele aumenta a quantidade ou o tipo dele, porque não é sempre o mesmo tipo, né? A gente confunde achando que é sempre a Candida albicans, que é a mais comum, que é a que tem presente, que está presente dentro da microbiota vaginal, mas nem sempre é por ela, tá? Então, a candidíase, ela também pode ser por outros tipos de fungos. Então, vamos lá. É um fungo comensal da mucosa vaginal e do trato digestório, que cresce quando o meio se torna favorável para o seu desenvolvimento. Ela só vai crescer se o meio for favorável, como eu disse. Que meio vai ser esse? Literalmente, o pH. Se o pH estiver favorável para a proliferação do fungo, ele vai aumentar. Senão, ele não vai ter esse aumento, tá certo? E isso vai depender também do nível de glicose na vagina. E esse nível de glicose também é considerado pela liberação do aumento ou da diminuição do pH. 80 a 90% das infecções causadas por cândida, né, por fungo da candidíase é ocasionada pela Candida albicans. Então, por isso que tem um nome muito mais comum. Mas nós temos todas essas outras bactérias citadas aí, que elas, desculpa, gente, fungos, todos esses fungos aí, que eles também podem causar a candidíase, tá? Quais os fatores que podem provocar o aumento do aparecimento de candidíase? O diabetes, devido a, como mesmo disse, o aumento da glicose, imunodepressão do sistema imunológico, certo? Depressão do sistema imunológico, os anticoncepcionais de alta dosagens, antibióticos de largo espectro, gravidez, porque altera completamente o pH vaginal, obesidade e vestimenta íntima, gente, sintética e apertado, que vai ajudar ao quê? A aumentar o pH e de aumentar também a proliferação fúngica da cândida. O quadro clínico, normalmente é um quadro clínico, eu não sei se as meninas que estão aí já devem ter ouvido falar ou já tiveram, não é tão incomum, né? Isso não é só de mulheres no período reprodutivo. Crianças também podem ter, tá? Meninas, ainda antes da fase da menacme, elas também podem apresentar alteração ali na microbiota vaginal, provocando a infecção pelo fungo, né? Pelos fungos. Então, quais são o quadro clínico? Nós temos o corrimento branco, ele é mais espesso, ele não é tão líquido quanto o das vaginoses, grumoso, bastante grudado, bastante é como se fosse um leite talhado, talha de leite. Inodoro, não fede, com aspecto de leite coalhado, como eu disse, aderidos na parede da vagina e no colo do útero. Quando você vai fazer o escopo citológico, você vê perfeitamente aquele, parece que colocou coalhada lá dentro e ficou lá dentro a coalhada, certo? A característica mais precisa pra gente até fechar diagnóstico, antes mesmo de ver, até só pela anamnese, são os pruridos. Gente, coça muito. O prurido é intenso e ele é vulvar e vaginal. Então, ele é do lado de fora e de dentro da vulva, ou de dentro da vagina, tá? Hiperemia vulvar e vaginal devido ao processo inflamatório e também a questão do provocar bastante prurido, a pessoa coça, ela vai irritar cada vez mais.
fica inchado, então tem edema, pode provocar fissuras e escoriações dos grandes lábios, dos pequenos lábios e também da vulva, irritação e queimação vulvar, dispauremia durante a penetração, que é a dor, né, durante a relação sexual, e a ardência, algumas pessoas relatam que é a ardência miccional, que é a disúria externa, quando você vai fazer a eliminação da diurese. Então, é muito comum. Todo esse quadro clínico aqui é muito comum de apresentar na candidíase. Eu vou contar uma experiência para vocês que eu já tive uma vez candidíase, não, tive 2 vezes. Eu tive quando eu era criança, né, que aí possivelmente é porque eu tive várias infecções, pneumonia, e querendo ou não, isso propiciou uma redução da minha imunidade, o que provocou o aparecimento da cândida. Mas eu não me lembro muito, eu era muito pequena, eu não me lembro. Porém, eu tive isso de novo quando eu tive uma infecção, né, nas amígdalas, eu precisei tomar um antibiótico de largo espectro, e aí, querendo ou não, eu manifestei como resposta, né, a ação, o efeito colateral do medicamento. Então, depois que eu terminei o tratamento com o antibiótico, eu comecei a apresentar os sintomas da cândida. O pessoal tá aqui, manda mensagem, porque a senhora que dá matéria de obstetrícia, nem tá tendo obstetrícia, gente. O povo tá confundindo tudo, obstetrícia com saúde da mulher. Gente, não para, o povo não para. Ou gravar, vocês acham que é fácil gravar, mas não é não, viu, gente? Bem difícil. Então, esses são o quadro clínico, sinais e sintomas mais comuns da candidíase, né? E aqui tem uma imagem para vocês entenderem como é a secreção. Então, olha o quanto ela é diferente da secreção anterior, né? Da secreção das vaginoses. É bastante diferente, então quando a gente faz o exame, a gente já consegue distinguir se é possivelmente uma coisa ou outra. Claro que a gente não fecha diagnóstico porque a gente precisa do exame citológico, né? O diagnóstico ele pode ser feito lá nos laboratórios com exame fresco de KOH a 10%, o exame a fresco com solução salina, né? Você vai analisar o pH vaginal, que ele vai estar entre 3,5 a 4,5, bacterioscopia da secreção vaginal com coloração de Gram, porque isso vai identificar, testes de aminas negativos e indica-se cultura, né, específicas nos casos recorrentes identificados com os métodos anteriores. Então, eu só vou fazer uma cultura específica se eu não conseguir identificar por todos esses outros métodos citados anteriormente, aqui no diagnóstico, tá bom? Então, aqui nos achados, como vocês podem ver, é como se elas fossem interligadas, né? A cândida, ela é interligada. Todas essas estruturas interligadas aqui são o fungo, não as bolinhas, certo? Sabe essa parte compridinha? Isso aí é a cândida que está presente no exame citológico. O tratamento, primeiro é o esquema oral, né, com fluconazol, 150 miligramas, um comprimido dose única, o itraconazol, 100 miligramas, 2 comprimidos após o almoço e após o jantar, durante um dia, ou seja, você toma 2 comprimidos após o almoço e após o jantar. O cetoconazol, 200 miligramas, 2 comprimidos após o almoço por 5 dias. Então, isso aí é conduta médica, tá? Ou de protocolo. Vai depender do quantitativo, tá bom? O esquema tópico, o miconazol, tiaconazol, isoconazol, terconazol, cloritomenazol, o fenticonazol, o butaconazol e a nistatina creme. Então, todos esses são as pomadas ou os cremes que podem ser utilizados. Só que alguns deles, eles também vêm em formato de óvulo. Esse óvulo, ele é introduzido no canal vaginal e ele vai ficar ali até ser absorvido. Então, nós temos o tioconazol, o isoconazol, que tem o óvulo que é utilizado, e o fenticonazol, que também pode ser utilizado em formato de óvulo. Normalmente, ou você usa um ou outro, tá? Os profissionais médicos, eles não indicam utilizar os dois ao mesmo tempo. Ou usa o creme ou usa o óvulo.
E as orientações a paciente: higienização adequada, roupas arejadas, de preferência pouco apertadas, com materiais de algodão e não sintéticos, né? Tratar o parceiro em caso só de recorrência. Se você tá com cândida ou com candidíase, gente, não é indicado, né, que continue a ter relação sexual, pelo menos durante o processo de tratamento. Após isso, só se o parceiro ou você começar a ter manifestações recorrentes, né? Teve, tratou, logo tem de novo, manifesta novamente. Aí pode não ser do seu sistema e sim da microbiota do parceiro. Vamos para a próxima aqui e última, não menos importante, é a tricomoníase. A tricomoníase, ela é a menos comum dessas três, certo? E querendo ou não, ela é um pouquinho mais grave. Ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, de transmissão sexual. Então, a candidíase e as vaginoses, elas não são transmitidas necessariamente por via sexual. Já a tricomoníase é, podendo ocorrer por formites raramente, por penetração ou por contaminação de objetos, mas é pelo ato sexual em si. A incidência é de 10 a 15% das infecções vaginais e dependendo da população estudada, isso vai depender, tá certo? É considerada doença sexualmente transmissível com um período de incubação de 2 a 8 dias. Ou seja, se você tiver com tricomoníase, se você tiver relação sexual, você vai transmitir isso pro parceiro. Pode facilitar a ascensão de outros agentes, como os gonococos, facilitar quando a pessoa está com tricomoníase, facilita o contágio com relação a HIV e também ao aparecimento das vaginoses bacterianas. Então, a tricomoníase ela não vem sozinha, né? Ela vem, facilita infecções gonocócicas, facilita ao contágio com HIV, óbvio que você só vai facilitar o contágio com HIV se o indivíduo que você tiver relação tiver o HIV, senão não, né, gente? Mas fala da facilitação porque atua que algumas mulheres, mesmo tendo relações sexuais com pessoas, né, contaminadas, isso homem e mulher, com HIV, pode não adquirir. Certo? Mas isso pode, tá, gente? A gente não vai arriscar, mas pode. Tem pessoas que têm contato, né, durante a relação e fazem um exame depois e elas nunca manifestam, menos a mesma pessoa tendo. Já quando a pessoa tem a tricomoníase, isso vai facilitar com que o vírus do HIV, né, o vírus da AIDS, ele tem uma facilidade para infectar aquela cavidade, aquele indivíduo, tá certo? E isso muito comum também na questão das vaginoses, porque a vaginose altera toda a microbiota ali vaginal. A maioria dos homens não são sintomáticos para tricomoníase. Então, aí que está o problema. Homens têm, não manifestam nenhum tipo de sintoma, mas eles continuam transmitindo isso para as parceiras. Então, quem mais sofre com a tricomoníase são as mulheres. Por isso que eu nem citei como uma IST específica, porque a maioria das ISTs, tanto homens quanto mulheres, eles manifestam. Já a tricomoníase não. A grande maioria é manifestada sintomática apenas do grupo feminino. Os fatores de risco que podem desencadear a facilidade para contaminação, múltiplos parceiros sexuais, óbvio, baixo nível socioeconômico devido à falta de educação, falta de higiene, a raça negra, que tem a maior incidência, pessoas que usam tabaco, que favorecem a alteração da microbiota vaginal, história prévia de outra infecção sexualmente transmissível, não utilização de métodos anticoncepcionais, tanto de barreira como hormonais, porque a não utilização dos hormônios, dos anticoncepcionais hormonais, podem causar o quê? Quando você não usa os anticoncepcionais, isso pode fazer o quê? Fazer com que os indivíduos possam ter uma diminuição da produção de estrógeno, o que vai alterar drasticamente a microbiota vaginal, que eu já tinha falado. Então, se altera a microbiota vaginal, o risco de contaminação ela se torna um pouco maior. Mas isso são indivíduos que têm problemas hormonais, tá? Não na grande maioria. Quais são as manifestações clínicas, né? Então, varia desde processos assintomáticos até eventos extremamente severos. Então, o corrimento dele é amarelo esverdeado, é o corrimento mais
mais espesso, bolhoso, espumoso, profuso. Ele é grosso, espuma e ainda a coloração é extremamente diferente. As outras são brancas, né, claras, e ela é a mais amarelada e verde. Tem um odor bastante ruim, mas não chega nem perto da vaginose. O odor aqui é um pouco mais suave, podendo ser acompanhado também de prurido vulvar. Então, pode também provocar coceira. Irritação, desconforto na vulva, dispauremia e disúria. Todas as grandes maioria das vezes esses são os sintomas característicos. A secreção amarelo esverdeado, o desconforto na vulva, a dor durante o ato sexual, certo? E a dor ao urinar. Pode provocar vermelhidão da cavidade vaginal, certo? E o colo do útero, ele vai ficar de um aspecto tipo framboesa. Eu vou mostrar a foto para vocês e vai ficar extremamente avermelhado e demasiado. Pode provocar dor abaixo do ventre, que é ocasional, mas pode provocar, o que vai desencadear uma doença inflamatória pélvica, vai subir, né, gente? Não vai ficar só ali na cavidade vaginal, ele vai atingir o colo, vai atingir o útero, o que vai podendo provocar outros sintomas extremamente mais agressivos. Os sintomas se acerbar ou se aumentam, né, no final ou logo após a menstruação, é quando eles aumentam. Então, aqui eu tenho as duas imagens. Na imagem do canto direito, eu tenho a secreção lá no fundo do colo, no fundo do colo, lá no fundo da vagina, onde vocês podem perceber que a coloração ela é um pouco diferenciada. A anterior, a da candidíase, ela é extremamente branca e ela fica como se fosse uns grumos. Essa é um pouco mais líquida, mas ela também é espessa, não é tão líquida quanto a vaginose, mas ela é amarela, bastante amarela. Você pode até conversar com a mulher que está com queixa ou suspeita de tricomoníase, que ela vai apresentar esse corrimento na calcinha. Então, muitas delas vão dizer: ah, não, minha calcinha tá fedendo, tá com a presença de uma secreção amarela, esverdeada. E na imagem do canto esquerdo, aqui nós temos o famoso colo do útero em framboesa. Tá vendo que ele parece que tem um monte de pontinho avermelhado? Então, essa hiperemia é bastante significativa. E o edema, né? Esse colo tá bastante inchadinho, tá? O diagnóstico é feito pelos achados clínicos, pelas informações coletadas, né, na anamnese e também pelo exame copostológico visual, a parte clínica dele. O exame a fresco, que é a observação direta do parasita, porque, como eu disse, ele é um protozoário, ele vai se mover e esse aumento é importante e é um aumento significativo de leucócito. Então, no exame, que normalmente não tem leucócito, lembra que eu falei para vocês? Aqui ele vai ter um grande aumento de leucócito. A secreção vaginal, você vai fazer por coloração ou por guisa ou Papa Nicolau, que é o mais comum, que é o Papa Nicolau, certo? O pH ele é elevado, acima de 5, geralmente entre 6 e 7. Ou seja, das 3 situações que eu falei para vocês, das 3 afecções, a que tem maior aumento do pH é a tricomoníase, que ela acima de 6, quase chegando a 7, tá? O meio de cultura que eles avaliam é o meio Diamond, que é um meio de avaliação de células anaeróbicas, e é difícil ser realizado em todas as situações. Então, eles preferem utilizar testes aminas, o teste a fresco, do que o meio de cultura Diamond, tá? Então, o teste de amina, na grande maioria das vezes, ele vai dar negativo, mas se der positivo, não necessariamente quer dizer que não seja tricomoníase, tá? Pode ser tricomoníase também. Então, o melhor é o citológico mesmo, com a presença do parasita. Você vai analisar e vai ver o protozoário lá. Então, nessa imagem eu coloquei, se vocês conseguirem aproximar, vai ficar melhor. Mas eu coloquei na imagem do canto esquerdo, é uma simulação, tá, gente? É óbvio que a gente não consegue ver o protozoário com essa definição, mas ele tem essas características, né, morfológicas. Então, ele é afuniladinho, ele tem esses flagelos, certo? Então, quando vai analisar a lâmina, dependendo do tipo de microscópio, você tem uma visibilidade melhor. Aqui embaixo,
eu coloquei as setas mostrando para vocês de um achado, né, citológico, a presença do protozoário. Nas 3 setas estão apontando para o protozoário. Não é os pontinhos roxos, é azulados. Então, essa parte azulada aqui tem aqui na parte de baixo e 2 na parte superior da imagem. Então, as setinhas estão demonstrando para vocês. Se eu tivesse em sala de aula, eu ia lá circular, mas a gente não tá, então a gente faz por aqui mesmo. Então, eu coloquei essas setinhas para vocês conseguirem visualizar. Eu sei que essa parte de análise citológica de lâminas não é uma responsabilidade dos enfermeiros, mas é interessante a gente saber sobre isso, né? Como é feito, quando é feito. Todos esses exames, tanto de patricomoníase, de candidíase e também da vaginose, você consegue visualizar ou descobrir pelo exame Papa Nicolau, tá certo? O tratamento, eu tenho o esquema oral com metronidazol, 500 miligramas, né, de 12 em 12 horas por 7 dias, ou uma dose única de 2 gramas. O sequinidazol por 2 gramas é a dose única, o nitidazol por 2 gramas também dose única. O esquema tópico pelo metronidazol gel durante 7 noites, tá? Se você tem que interromper, né, e o parceiro normalmente, ele também tem que ser tratado, tá? Então, o parceiro tem que ser tratado também quando se descobre tricomoníase. Considerar a abstinência sexual durante todo o tratamento, evitar a ingestão de álcool devido à antábose e as gestantes devem tratar somente durante o primeiro trimestre, porque essas medicações após o primeiro trimestre pode causar alteração somente depois do primeiro trimestre, porque se ela fizer antes do segundo trimestre, durante o primeiro, você pode ter alteração na formação do embrião, né? O que gera transtornos futuros nessa gestação. Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Eu acho que eu não sei nem quantos minutos deu aqui, gente. Deixa eu analisar aqui. 45 minutos, porque eu falei que eu ia falar rápido, né? Eu queria depois marcar com vocês um fórum para a gente poder tirar as dúvidas. Se eu conseguir ainda hoje, eu marco lá, vou lá nos grupos e convoco vocês para a gente poder fazer esse fórum para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Mas é bom vocês verem o material antes. Então, eu tô mandando. Se eu não conseguir hoje, amanhã eu marco esse fórum com vocês, tá bom? Eu espero que estejam todos bem. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijão. Tchau, tchau.